Bom, se você assistiu a outra parte do vídeo, a primeira parte, você já começou a ver que a Trindade não existe. Mas tem muita coisa para nós vermos ainda, para tirar todas as dúvidas da sua cabeça. A parte do livro agora que eu vou pegar, fala sobre perguntas e respostas. É como se você quisesse fazer as perguntas para mim e eu esclarecesse para você. A primeira pergunta então no livro é essa: se o Espírito Santo não é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, por que em 1 João, capítulo 5, versículo 7, diz que há três que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito? A resposta vem agora. O texto do versículo 7 e 8 foram inseridos dentro da nossa Bíblia e não está nos manuscritos originais. Ele foi acrescentado pelo homem. Para vermos isso, basta observarmos o rodapé da Bíblia Scofield, na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia Anotada, na Bíblia Tradução do Novo Mundo e etc. Em algumas dessas Bíblias já não se encontra esse versículo, pois se entende que ele foi inserido. O homem acrescentou, pois ele dentro das Escrituras, sem ele pertencer às Escrituras originais. Vou tentar te mostrar aqui na Bíblia de Jerusalém. Eu não sei se vai dar para você ver, mas se não der para você ver, você confere depois na sua casa em outra Bíblia ou em algumas Bíblias aí. Aqui, ó. Você vai ver que o texto aí, ó, já tirou ele, pôs ele para fora, ó. Tá vendo? Embaixo no rodapé aí, ó, mostra que ele foi inserido, que ele não consta nos manuscritos originais. Não sei se deu para você ver aí, ó. Então, tem muita coisa que foi acrescentada. Então não existe três pessoas. Isso aqui foi um texto que foi inserido, colocado dentro da Bíblia. Vamos para a segunda pergunta. Se o Espírito Santo não é uma terceira pessoa da divindade, por que a Bíblia diz para termos comunhão com Ele? 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Capítulo 13, versículo 13. A graça, na Bíblia Almeida diz, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Quantos já não ouviram isso dentro das denominações, quando termina o culto, né? Aí eles dizem, irmãos, aí a Trindade, a graça do Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Preste bem atenção agora, resposta. A palavra a comunhão do Espírito Santo nunca foi é no Espírito. Ó. Neste versículo, no original, é no. A palavra é no. O Espírito Santo não foi dado para nós termos comunhão com Ele, e sim para nós termos comunhão com o Pai e com seu Filho no Espírito Santo. Aonde eu vou estar lendo isso? Eu vou estar lendo isso para você no livro de Judas. Judas, capítulo 20. Você pode ler aí na sua casa, ó. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, na vossa santíssima fé, e orando no Espírito. Então, quando termina a denominação ali, o pastor, os líderes deveriam virar e falar assim, ó, e a comunhão no Espírito Santo seja com todos vós. Por quê? Porque veja bem, olha o que o texto diz, o Espírito Santo é a linha do telefone pela qual nós oramos ao Pai e ao Filho. Dessa forma entendemos que Shaul, não estava mostrando a Trindade, e sim que a nossa comunhão e com o Pai e o seu Filho é no Espírito. É no Espírito. Leia 1 João capítulo 1, versículo 3. Você vai ver que nós devemos permanecer no Pai e no Filho. Nós devemos orar ao Pai e ao Filho. Como? No Espírito. O Espírito Santo é a linha do telefone pela qual nós temos acesso ao Eterno. Então o texto não deveria terminar, e a comunhão do Espírito. Não, é a comunhão no Espírito Santo. Espero que está ficando claro para você entender. Terceira pergunta. Se o Espírito Santo não é uma terceira pessoa da divindade, por que alguns dizem que se blasfemarmos contra o Pai e contra o Filho teremos perdão? Isso aqui nós falamos, mas podemos adentrar. Blasfemarmos contra o Pai temos perdão, contra o Filho também temos, mas contra o Espírito Santo não. Vou trazer a resposta de novo. Resposta. A Bíblia não diz que a blasfêmia contra o Pai tem perdão. A palavra Pai não está neste versículo. E nem poderia estar, pois o Espírito Santo aqui é o próprio Pai. O Filho diz, quem blasfemar contra o Filho terá perdão, mas contra o Espírito Santo não haverá perdão. Lucas capítulo 12, versículo 10. Então veja bem, a blasfêmia dos fariseus era chamar o Pai que estava no Filho de Beuzebu, e transferir a obra que pertencia ao Pai para Satanás. No livro de 2 Coríntios, nós já falamos isso no primeiro vídeo, que o Pai estava no Filho, fazendo a sua obra na terra. Mas como que o Pai estava no Filho? Através do Espírito dele, no Espírito. O Eterno em Espírito estava no seu Filho. E os fariseus estavam dizendo que o Filho estava expulsando os demônios pelo Beuzebu que estava nele.
Aí o filho virou e falou assim, quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Quem era o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Eterno, era o Pai do Salvador. Não era mais uma pessoa além dele. Isso nós já falamos na primeira parte. Se você quiser voltar lá, você pode assistir, você vai ver. Vamos para a segunda pergunta. Se o Espírito Santo não é uma terceira pessoa da divindade, por que muitos dizem que no batismo de Jesus foi manifestado a Trindade? No batismo do Salvador foi manifestada a Trindade. Resposta. O Criador não estava mostrando a Trindade no batismo do seu Filho. O Criador estava cumprindo os Salmos 45, versículo 7, onde diz, ama as justiças e odeia a iniquidade. Por isso, o Criador, o teu Criador te ungiu com óleo da alegria como a nenhum dos teus companheiros. Salmos 45, versículo 7. O Eterno não estava ali no batismo mostrando a Trindade. Muitos dizem que a pomba apareceu, era a terceira pessoa. A terceira pessoa é uma pomba? Não, meu irmão, quieta com isso. Aquilo ali é um simbolismo. É o Eterno ungindo o seu filho para poder pregar a mensagem agora. Ele não estava mostrando a Trindade. A voz veio do céu e falou, eis aí meu filho amado. E o Espírito Santo é o quê? É o poder do Eterno, é a glória do Eterno. É o Eterno ungindo o seu filho. Não tinha 3 pessoas ali. Tinha 2 pessoas. Uma que falou do céu, falou, eis aí meu filho amado. E a outra pessoa saindo da água, o filho. E a pomba? Pomba não é pessoa, meu amigo. Pomba nunca foi pessoa. A pomba é um símbolo do Espírito do Eterno, do poder dele que estava descendo sobre o filho dele. Então ali não havia uma trindade. Entendeu? Vamos mais. Vamos pegar. Quinta pergunta. Por que em 1 João 5,20 diz que o Filho é o verdadeiro Deus e a verdadeira vida eterna? 1 João capítulo 5, versículo 20. Então veja bem. Aqui diz assim a resposta. Querido leitor, veja na Bíblia de Jerusalém, logo após o versículo 13 do capítulo 5, ali diz que o livro terminou no versículo 13, o restante até o versículo 20 é um acréscimo feito pelo homem, basta você ler isso na Bíblia de Jerusalém. Você vai ver que do versículo 13 em diante, capítulo 5, versículo 13 em diante, foi todo um acréscimo que o homem enxertou dentro da Bíblia. A nossa Bíblia está cheia de acréscimos, cheia de heresias que os homens colocaram dentro dela. Vamos para a sexta pergunta. Os 7 espíritos que aparecem junto ao Pai e ao Filho, em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, seria a terceira pessoa da Trindade? A resposta. O número 7 fala da plenitude. Os 7 espíritos aqui são os olhos do Criador, o Pai, e os olhos do seu Filho. Eles estão em todos os lugares por meio do seu Espírito, que são os seus 7 olhos. Isso está em Zacarias capítulo 4, versículo 9. Os olhos do Criador não podem ser outra pessoa além dele mesmo. Se as Escrituras estão falando que os 7 espíritos do Eterno são os seus olhos, os olhos de uma pessoa é ela própria, não pode ser outra pessoa. Então veja bem, não é uma terceira pessoa da Trindade. Porque veja bem, se o Eterno, o Filho, só consegue ver as coisas na terra por meio do Espírito Santo, então quem é onipresente é o Espírito Santo, não é o Eterno. Então o Eterno não é onipresente. Se o Espírito Santo virar e falar, não quer passar nada para o Pai, o Pai fica lá sem saber de nada. O Filho fica lá sem ver nada, fica lá sem entender nada. Não, meu irmão. O Eterno é onipresente, é onipotente por meio do Espírito dele, do Espírito Santo, que é o seu próprio Espírito. Se o Espírito Santo é que conhece tudo, é que vê tudo, então ele que é onipresente, o Pai não é, ué. Isso não faz sentido. Isso é ensinamento da Igreja Católica. Isso é heresia. Heresia que as igrejas evangélicas estão seguindo. A Escritura diz tal mãe, tal filha. As pessoas saíram da Igreja Católica, mas a Igreja Católica não saiu deles. A doutrina, eles trouxeram a bagagem da Igreja Católica. Essa doutrina da Trindade, eu repito, ela é maligna e herética. Ela é uma doutrina pagã, uma doutrina idólatra, que veio do catolicismo romano. Você não pode adorar 3 deuses, irmãos. Isso é idolatria. Idolatria. Vamos lá. Vamos pegar. 7ª pergunta. Se o Espírito Santo não é uma terceira pessoa da divindade, por que se diz que ele nos concede dons? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Lê no versículo 6, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6, você vai ver que quem concede os dons é o Eterno. Mas como é que o Eterno concede dons? Por meio do Espírito dele. Então quando a Escritura diz que o Espírito Santo concedeu os dons para alguém, você tem que ir lá na raiz. Você tem que entender que quem concedeu os dons, na verdade, foi o Pai. O Pai concedeu os dons por meio do Espírito Santo. Entendeu? Porque o Espírito Santo não faz nada sem a ordem do Eterno. O Eterno é a mente, é ele que comanda o Espírito dele. Ele envia o Espírito e traz o Espírito. Ele põe o Espírito, ele tira o Espírito. A Escritura diz que ele pegou do Espírito Santo que estava sobre Moisés e repartiu sobre os outros anciões.
Mas quem pôs o Espírito Santo sobre as pessoas foi o Eterno. O salmista Davi, quando ele orou assim, ele não orou dessa forma, ó, Espírito Santo, não se retires de mim. Ele não falou isso não. Ele falou, Pai, não retires de mim o teu Santo Espírito, porque quem controla o Espírito é o Eterno, porque o Espírito Santo é uma extensão da sua divindade, é uma constituição da sua própria divindade. Então o Espírito Santo não é mais uma terceira pessoa, como você tem aprendido dentro das denominações, não, meu irmão. Sai dessa teologia barata e maligna e que veio de Satanás. Abra sua mente, deixa o Eterno mostrar para você quem é Ele, quem é o seu Filho. Não existe trindade, não, isso é maligno, isso é uma doutrina maligna e herética. Vamos lá. Se você ler Efésios 4:8 também, você vai ver que o Filho é quem concede os dons. A uns concedeu ser apóstolo, a outros ser profetas. Mas como é que ele fez isso? Por meio do Espírito Santo, que é o Espírito dele. Então vamos lá. Aqui veja bem. Agora que respondemos algumas perguntas para o leitor, para o ouvinte, no caso, você que está me assistindo, iremos demonstrar para o mesmo que é impossível o Espírito Santo ser uma pessoa distinta do Pai e do Filho. A Bíblia, a Escritura, em momento algum dá mais para crermos em três pessoas. Vamos ver isso? 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4. Eu vou estar usando a Bíblia Almeida, para você ver aqui a tradução da Bíblia Almeida ou da Bíblia Jerusalém. Capítulo 8, versículo 4, 5 e 6. Diz assim, ó. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, 5 e 6. Diz assim, ó. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Por conseguinte, a respeito do consumo das carnes imoladas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus, que não há outro Criador, a não ser o Criador único. Se bem que existem aqueles que são chamados deuses, quer nos céus, quer na terra, e há de fato muitos deuses, muitos senhores. Para nós, contudo, para nós quem? Para nós a igreja. Para nós, contudo, olha o que ele vai dizer agora, o apóstolo Saul. Contudo, existe um só Criador, o Pai, de quem tudo procede e para o qual caminhamos, e um só governante, um só rei, Yahshua Mashiach. Na Bíblia Almeida diz, um só Senhor, Jesus Cristo, por quem tudo existe, para quem nós caminhamos. Então quantas pessoas existem aqui agora, meu irmão? Ele está falando lá para o mundão, existem vários deuses, vários senhores, mas contudo para nós, abra sua mente, você que está me assistindo, contudo para nós, a igreja, existe um só Criador, o Pai. Nessa na Almeida diz um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Na tradução original, um só Rei, Yahshua, o Mashiach. Então quantas pessoas estão aqui? Duas pessoas, não existe três pessoas. Cadê a terceira? Duas pessoas, uma, o Pai, por meio de quem veio tudo, e um só Rei, um só Salvador, Yahshua, o Mashiach, o Filho do Eterno. Duas pessoas. Vamos lá? Vamos continuar e você vai ver que não existe trindade. E que não existe unicismo. Esquece o unicismo. Esquece os unicistas. Tudo heresia também. Esquece os trinitarianos, a trindade. Isso é paganismo, isso é catolicismo romano. O próprio Papa disse assim, os evangélicos, tudo faz parte da Igreja Católica, é tudo filho da Igreja Católica, porque eles foram batizados na Santíssima Trindade. Tá vendo, irmão? Sai desse batismo pagão. Sai dessa idolatria. Vamos lá. Aqui diz, Provérbios capítulo 30, versículo 4. Ali diz assim. Aliás, se você pegar Gênesis capítulo 1, versículo 26, os pastores viram e falam assim, não, há trindade aqui, ó. O Eterno diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos. Ué, lógico. O Eterno está falando com quem? Com seu filho. Ele não está falando com a trindade, não. Quem prova que ali existe três? Façamos pode ser entre duas pessoas. E foi entre duas pessoas, o Pai falando com o Filho. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas aonde, Romilson, você vai provar isso? Em Provérbios 30, versículo 4. Só não entra na mente de quem não quer ver, irmão. Só na mente de quem quer continuar cego. Abra aí Provérbios 30, versículo 4. Vamos ler? Vamos ler Provérbios 30, versículo 4. O que está escrito? Vamos ler. Quem subiu ao céu e de lá desceu? Quem recolheu os ventos de mãos abertas? Quem amarrou o mar numa túnica? Quem fixou os limites do orbe? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes. Aqui ele está perguntando, quem criou todas as coisas? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Quantas pessoas tem aqui? Quantas pessoas tem aqui criando os céus e a terra? É 3? É uma? Não, meu irmão. É duas. O Pai e o Filho. Ele fala,
Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? O nome do pai é Ial, o nome do seu filho, Ialcha, Ialcha, ou Machia. O filho estava com o pai, criando todas as coisas. No livro de Salmos que o pai falou para o filho, Ial falou para o meu rei. Na Bíblia Jerusalém fala, Iauê falou para o meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. O Eterno falou para o filho, na hora que o filho chegou lá na glória, que ele foi glorificado, senta-te aqui à minha direita, meu filho, até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés. 2 pessoas, não existe 3 pessoas. Você já viu na Bíblia falando que o Espírito Santo está sentado à esquerda do Pai? Aonde está? Não existe. Não existe. Mas todo lado na Bíblia está falando que o Filho está à direita. O Filho está à direita do Pai. O Filho está à direita do Eterno. São 2 pessoas. E o Espírito Santo está onde? O Espírito Santo enche céus e terra. O Eterno diz, por acaso não encho eu os céus e a terra? O salmista Davi diz, para onde eu me ausentarei do teu Espírito? Se for no inferno, lá ele está. Se for lá para cima, lá ele também está. O Espírito do Eterno está em todos os lugares. Então não é uma pessoa. Ele é o Espírito do Eterno. Ele constitui uma parte da divindade do próprio Criador dos céus e da terra. O Eterno está onde? O Eterno está acima das estrelas. O Eterno está sentado num trono e o seu Filho está à sua direita. Agora o Espírito do Eterno vem enchendo tudo, céus e terra. Céus e terra, ele vem enchendo tudo. É como a luz, quando você acende uma luz, a claridade dela vai longe. Mas onde está o centro da luz? Você vai seguindo, você vai ver que está lá o centro da luz. O Eterno é a luz que ilumina todo o universo, que enche todo o universo. O Espírito do Eterno, a Escritura diz que ele é a glória do Eterno. Entendeu? Ele é a glória do Eterno. A glória do Eterno não é uma pessoa. A glória do Eterno é aquilo que clareia tudo. Então veja bem. Não existe 3 pessoas. O que nós lemos no 1 Timóteo, na primeira parte? Que a vontade do Eterno é que todos cheguem ao conhecimento exato da verdade, que há um só Criador, o Pai, e um só mediador entre o Criador e os homens, o seu Filho. Cadê o terceiro? Onde está o terceiro? O Filho. O que o Filho fala? Ninguém sabe o dia nem a hora, nem o Filho nem os anjos, mas unicamente o Pai. Uai, e o Espírito Santo, ele não sabe não? Cadê ele? O Filho falou do Pai, falou dos anjos, mas não falou do Espírito Santo. Cadê o Espírito Santo? Não existe 3 pessoas não, gente. Tiro isso da sua cabeça. O Pai criou todas as coisas por meio do seu Filho. Está no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15 em diante. Ali diz que o Pai criou tudo por meio do Filho. E o Filho fez como para criar tudo? O Filho usou o Espírito do Pai, que é o poder do Eterno. O Eterno deu poder para o Filho e falou, cria assim para mim. O Eterno é o arquiteto, o Filho é o construtor. No livro de Provérbios, capítulo 8, fala que o filho andava com o pai e era seu construtor. E o pai é o quê? O pai é o arquiteto. O pai passa a planta e fala, eu quero que você faça assim. E o filho vai e faz. E o filho usa o poder de quem? Do pai. Porque o pai é a fonte de tudo. O pai é o maioral. Está entendendo que não existe trindade? Que isso é da Igreja Católica? Então veja bem, esses estudos eu quero estar passando para você aos poucos, porque são muitas coisas, para ir clareando a sua mente. Aí o que nós vamos estar falando, se o filho pode ser adorado. Eu vou te mostrar que o filho não pode ser adorado. Ele pode receber a honra, ele pode receber a glória, ele pode receber o louvor, a homenagem, mas a adoração não. A adoração pertence ao único ser supremo que chama-se Ial, o Criador do universo, o Eterno. Entendeu? Então são várias passagens e nós vamos estar clareando cada vez mais para você entender. Então fica aqui mais esse vídeo. Eu vou passar o terceiro vídeo e você continua assistindo.